assunto é com Murilo Rocha. Hoje, por exemplo, o Murilo nos faz companhia, acho que da casa dele. Vamos cortar lá para a imagem, ele que está lá no YouTube da Band Minas, é isso aí. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News, de casa mesmo. Isso aí. E aí, Murilo, o que a gente tem para hoje? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, falar um pouco dessa violência do trânsito, né? Ainda impressionado ainda com a violência desse acidente que ocorreu na Via Expressa. Estava vendo na altura ali do bairro Coração Eucarístico, estava vendo as imagens agora pela manhã e impressionante, né? Ao que tudo indica, né? 2 carros aí praticando pega durante a madrugada, por volta de 3:30 da manhã, 2 carros em alta velocidade disputando pega. Um deles perdeu o controle, né? Bateu e inclusive o jovem que dirigia esse carro, 22 anos, está internado em estado gravíssimo, e o outro carro não se acidentou e também ainda não foi localizado o motorista do outro veículo, né? Parece que é filho de um militar, esse rapaz que se acidentou, 22 anos, como eu disse. Agora, chama a atenção, e aqui quero deixar esse registro, o fato dessa suspeita de praticarem pega, né? Uma câmera que mostra eles passando num local anterior, 2 carros em altíssima velocidade, né? E outros relatos, testemunhos que estavam praticando pega, e é uma coisa inconcebível, né? Você pensar hoje, nós estamos aí no ano de 2023 e relatando um acidente, né, ocorrido por um pega, né? Por uma disputa de carro aí entre 2 veículos dentro de uma área urbana, dentro da cidade, né? De uma capital. É simplesmente inacreditável, Lucas, Luciano, ouvinte. É uma coisa que a gente ouvia falar anos 80, anos 90, e já era condenável sob todos os aspectos. É crime, né? Praticar a prática do racha, né? Do pega, é crime. E você ouvir essa notícia aí em abril de 2023, né? 2 carros praticando pega na Via Expressa em Belo Horizonte durante a madrugada. Claro que a gente torce para esse jovem se recuperar, apenas 22 anos, né? Vamos aí, pensamento positivo para que ele consiga se recuperar, na torcida aí pela recuperação dele, mas tem de ser criminalizado, e o outro motorista tem de ser localizado também, né? Acho que a polícia agora vai fazer um esforço para localizar esse outro motorista, porque o risco é imenso de provocar um acidente, inclusive envolvendo outras pessoas, né? Nesse caso, o acidente envolveu um dos praticantes do pega, o que é lamentável sob todos os aspectos, né? A gente nunca torce para o acidente de ninguém, mas ao menos não envolveu terceiros, né? Porque muitas vezes envolvem terceiros, envolvem outros veículos, envolvem pedestres, né? Pessoas às vezes voltando de festa ou indo trabalhar pelo horário que ocorreu, né? Durante a madrugada. É comum quando tem esse tipo de crime ainda que envolva outras pessoas, né? Terceiros, né? Então é gravíssimo. Eu me recordo aqui de um caso que me marcou muito, me marcou demais, na cidade de Bicas, né? Na zona da Mata Mineira, ali perto de Juiz de Fora. Um médico e um empresário, eu não vou me recordar o ano, mas um médico e um empresário praticando um pega numa estrada de Bicas, praticando um pega, os dois ocupando as 2 pistas da estrada, bateram de frente num Fusca e mataram uma família inteira. Esse caso é um caso muito emblemático, eu estou recordando ele aqui, assim, me marcou muito na minha carreira, porque eu acompanhei de perto esse caso, e esse caso foi parar no tribunal do júri. É muito raro, né? Um acidente de trânsito ir para o tribunal do júri, e esse caso foi parar no tribunal do júri. Houve um julgamento longo, 3, 4 dias em Bicas. Eu acompanhei de perto esse julgamento de um dos acusados. Ele foi condenado, mas aí aquele tanto de recurso, aquelas coisas todas, mas foi muito emblemático, né? O promotor era inclusive o doutor Francisco Santiago na época. Isso eu estou falando assim, eu não tenho certeza, mas devemos estar falando aí de 2004, 2005, né? E foi muito marcante. E uma das questões, né, que o doutor Francisco levantava na acusação
era justamente esse risco que as pessoas assumem, né? No caso, na época, era um médico e um empresário, né, de uma cidade de porte pequeno para médio. O risco que essas duas pessoas, né, pessoas formadas, com conhecimento e tal, assumiam ao praticar esse ato, o pega, né, e acabaram matando essa família. Dessa vez aqui em Belo Horizonte, como eu disse, ainda bem que não, né, não envolveu nenhum outro veículo além dos dois, nem um pedestre também, mas infelizmente, né, o motorista de um desses veículos está gravemente aí ferido, né, em estado grave, sendo socorrido, aí, sendo hospitalizado agora ainda nesta manhã. Mas é inconcebível, né? Eu acho que a legislação tem que ser duríssima com esse tipo de ocorrência, né? Porque o pega é abominável sob todos os aspectos, né? Mas numa área urbana, então, né? Em área nenhuma, né? Ele é proibido. Mas dentro de uma cidade, as chances, né, de envolverem terceiros é enorme. Então, eu acabei me lembrando desse caso justamente pela tragédia que foi na época, até pelo marco que foi essa discussão de onde que se enquadra um crime como este, né? Porque você está assumindo de forma deliberada, né? Quando você pratica um pega, por mais que você não queira matar ninguém, né? Mas você está assumindo de forma deliberada esse risco, né? Ao praticar um pega, ou seja, numa estrada ou dentro de uma cidade, como foi o caso grave dessa madrugada. E vamos torcer para esse jovem se recuperar da melhor forma possível, mais rápido, da melhor forma possível, mas também ele se recuperando, ele tem que ser responsabilizado por esse ato, e esse motorista do outro carro tem que ser localizado também e responder por esse ato, né? Porque até de forma que a gente sempre fala, esses casos tem que ser como exemplos, né? Para que isso não ocorra novamente, né? Para isso que não ocorra novamente, muito grave. Esse é meu comentário dessa sexta-feira. Geralmente a gente tenta vir com um assunto mais leve na sexta-feira, mas não tem jeito, né, Lucas Luciano? Pela gravidade, pela violência das imagens, né? O motorista foi jogado para fora do carro, o motor do carro, tamanha violência da batida, também foi jogado para fora. Então, assim, não tem como a gente não comentar este assunto.